Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Vilela e hoje eu estou num local muito especial, que é a casa do grande escritor Stefan Zweig, que fica localizado aqui em Petrópolis, que atualmente é um espaço cultural e também um museu dedicado à vida e obra desse escritor. Eu vou mostrar para vocês como é que é o local, mas vale muito a pena dar uma conferida. Para quem quiser conhecer esse local no futuro, eu vou deixar o endereço completo aqui embaixo, na descrição, e também vou deixar o link do site, que tem muitas informações interessantes também sobre o Zweig. Beleza, pessoal? Então bora lá conhecer. Como eu comentei no início do vlog, as imagens que vocês acabaram de ver são de uma visita que eu fiz para o museu da casa Stefan Zweig, que fica localizado aqui em Petrópolis, na região serrana do estado do Rio de Janeiro. Até então eu não conhecia esse espaço, apesar de saber da relação do Zweig com Petrópolis, local onde ele e a sua esposa passaram seus últimos meses de vida. A minha ideia era visitar esse museu só depois de ter lido alguns trabalhos dele. Há pouco tempo atrás eu li algumas novelas desse autor, como, por exemplo, uma chamada Medo, outra conhecida como 24 Horas na Vida de uma Mulher, e também o Carta de uma Desconhecida, que dessas três é que mais me impactou, né? Apesar de que todas são muito boas, todas são novelas bem intensas, que conseguem prender a atenção dos leitores com muita facilidade.
Só que mais recentemente eu li um outro trabalho seu que, além de ter se tornado a minha novela favorita do autor, também me incentivou muito a finalmente conhecer a casa Stefan Zweig. No caso, eu estou falando de um livro conhecido simplesmente como O Livro do Xadrez, obra que a editora Fósforo teve a gentileza de me mandar no mês passado e que conta com tradução de Silvia Bittencourt e também um pós-fácil de Mariana Holmes. Não sei se vocês perceberam nas imagens do vídeo, mas nelas eu mostrei um tabuleiro de xadrez gigante que fica localizado bem na frente do museu. Obviamente isso não estava ali à toa, né? Como nós podemos notar graças à existência dessa novela. A escultura faz homenagem a esse jogo que era uma grande paixão do Zweig. Além disso, inevitavelmente, também faz referência a essa obra, que foi concluída pelo autor nesse período em que ele e a sua esposa viviam em Petrópolis, mais especificamente em 1942. Vale dizer que durante os 5 meses em que ele viveu no Brasil, o Zweig também terminou a sua autobiografia, conhecida como O Mundo de Ontem, Memórias de um Europeu, e também preparou um ensaio sobre Michel de Montaigne. Infelizmente, as coisas pararam por aí, porque pouco depois de entregar o seu livro, o Livro do Xadrez, o Zweig e a sua esposa Lotte se suicidaram. Tem um trecho no início do pós-fácil dessa edição que fala um pouco sobre isso. Eu vou dar uma lidinha aqui para vocês rapidamente. O Livro do Xadrez é a última novela de Stefan Zweig. No meticuloso processo de despedida da vida, o escritor mais traduzido e um dos mais amados de sua época enviou de Petrópolis 2 cópias datilografadas da novela a seus editores no Brasil e na Argentina, e outras 2 aos Estados Unidos. Uma delas deveria ser encaminhada à Suécia, onde surgiria mais tarde o livro em alemão. Isso aconteceu em 21 de fevereiro de 1942, véspera do dia em que Zweig e sua companheira Charlotte se suicidaram. Esse texto é um legado de seu autor ao mundo que insiste em se repetir. Como vimos, o Stefan Zweig tinha muito interesse por xadrez. De acordo com a sua biografia Morte no Paraíso, escrita pelo Alberto Diniz, enquanto ele vivia na Áustria, ele gostava muito de jogar algumas partidas de xadrez nos fins de tarde. Isso depois que esse famoso escritor já tinha terminado de preparar sua cota diária de páginas. Num primeiro momento, após finalizar o rascunho inicial, o Zweig achava que essa novela iria interessar apenas os apaixonados por xadrez, só que, na verdade, ela acabou se tornando um dos seus trabalhos mais representativos. Essa é uma história que não fala apenas de xadrez, mas sim se utiliza desse jogo como um instrumento tanto para tratar da realidade daquele período, quanto também para expressar os sentimentos do autor com relação ao mundo. Aqui nessa novela, nós acompanhamos o narrador falando sobre uma situação bem particular que aconteceu enquanto ele estava a bordo de um navio a vapor que tinha saído de Nova York rumo a Buenos Aires. Enquanto aguardava todo mundo embarcar, um amigo do narrador comentou com ele sobre o fato de que eles estariam na presença de Mirko Sizentovich, o campeão mundial de xadrez. Ele também faria aquela mesma viagem. Nisso, nós conhecemos um pouco da história desse personagem. Nós vemos, por exemplo, que o Mirko, desde a infância, sempre esteve ali, completamente imerso nesse universo do xadrez. Muito também por conta da sua enorme dificuldade de aprender qualquer outra coisa. Com o tempo, ao perceber a sua habilidade, essa habilidade excepcional que ele tinha com relação ao xadrez, o Mirko acabou se tornando profissional e também começou a ganhar inúmeros torneios, um atrás do outro. Só que, junto dessas conquistas, ele também acabou se tornando uma pessoa extremamente arrogante. Tem um trecho no livro muito interessante sobre isso que eu quero ler para vocês. Como acontece com todas as naturezas obstinadas, faltava-lhe senso de ridículo. Desde a vitória no torneio mundial, considerava-se o homem mais importante do mundo. A consciência de ter vencido todos esses oradores brilhantes, exímios escritores, deslumbrantes no campo deles, e sobretudo o fato de ter ganhado mais dinheiro do que eles, transformaram sua insegurança original numa presunção fria, expressa na maioria das vezes sem nenhuma fineza. O narrador, por sua vez, ficou muito curioso com essa figura, com essa personalidade, de forma que até tentou se aproximar um pouco do campeão de xadrez, mas não conseguia nada. O Mirko era muito fechado, especialmente para qualquer tipo de assunto que não tivesse relação com o xadrez.
O único que conseguiu alguma coisa foi um outro homem que o narrador conheceu no navio, um rico empresário norte-americano chamado McConnor, que literalmente pagou para o Mirko jogar algumas partidas de xadrez com ele e com outros hóspedes. Inicialmente o Mirko não teve qualquer dificuldade de vencer esse grupo. Ele até adotou uma postura bem arrogante com relação a isso. Ele ficava, por exemplo, de pé lendo revistas enquanto os oponentes planejavam a próxima jogada e também nem sequer olhava direito para eles. Só que a coisa mudou completamente quando um certo indivíduo, um homem austríaco misterioso, surgiu praticamente do nada e começou a dar alguns conselhos certeiros, conselhos tão bons no xadrez que fizeram a partida terminar em empate. Todos ficaram em êxtase, né, com essa situação, enquanto o campeão de xadrez ficou perplexo. Já o homem misterioso se recolheu rapidamente e disse que não queria jogar mais. Por conta das suas atitudes, todos queriam agora ver o Mirko derrotado, queriam de alguma forma abalar o orgulho dele. Nisso, o narrador ficou encarregado de tentar convencer, né, aquele sujeito que simplesmente apareceu do nada a jogar pelo menos uma partida de xadrez com o campeão mundial. Pouco tempo depois, nós vemos o narrador conversando com esse homem, tentando persuadi-lo. Esse último, por sua vez, resolve contar a sua história, um passado surpreendente que explica muitas das suas atitudes atuais. Um detalhe muito importante de comentar é que essa obra é ambientada durante os anos da Segunda Guerra Mundial, o mesmo período, inclusive, em que o próprio autor finalizou essa novela, que, como eu comentei antes, ele entregou para publicação no ano de 1942. Isso pode parecer não ter muita relevância aqui, só que eu garanto que tem. O livro do xadrez é uma obra que expressa muitas das vivências e dos sentimentos que o autor tinha com relação a esse conflito. O próprio navio a vapor dessa história é inspirado na mesma embarcação que ele utilizou durante o exílio, já que os dois tinham a mesma rota. Para quem não sabe, o Stefan Zweig era judeu e teve que fugir da Europa junto com a sua esposa por conta da guerra. O clima de perseguição, os conflitos e todo o avanço do nazismo no continente eram aspectos que deixavam esse escritor profundamente abalado, entristecido com a destruição do mundo que ele conhecia e também amava. Ainda que no livro Morte no Paraíso, o Alberto Dines comenta uma coisa muito interessante sobre essa novela. Eu vou dar uma lida aqui rapidamente para vocês. Ponto final em uma partida de xadrez. Porém, não ousa sentir-se bem, ao menos aliviado. Não avalia que produziu uma de suas melhores peças, a única que transcorre no tempo presente, sem nostalgia, crepitante. Abrasada pela atualidade, ali está a sua participação na luta contra o nazismo. No tabuleiro de xadrez, miniaturização do mundo, estende a sua metáfora sobre o grande embate entre o bem e o mal. O tabuleiro de xadrez nessa obra é de fato um campo de batalha. Aqueles que se enfrentam são polos opostos, como podemos perceber ao comparar a postura tanto do campeão mundial quanto com a do homem misterioso. De um lado nós temos a arrogância, a ignorância com relação ao mundo, talvez indicando aqui indiretamente o próprio nazismo. Do outro lado nós temos a sensibilidade, a cultura, a empatia, o que faz uma clara referência ao próprio Stefan Zweig. Lembrando inclusive que tanto o Homem Misterioso quanto esse escritor eram austríacos. Nesse sentido, o livro do xadrez talvez possa ser compreendido como um tipo de enfrentamento que esse escritor não pôde fazer em vida. Ele se utiliza de um tabuleiro de xadrez ficcional para confrontar aquilo que ele mais abominava. A partir daqui eu já não quero falar mais nada para não dar nenhum tipo de spoiler, mas eu deixo, a minha recomendação de leitura de O Livro do Xadrez. Vale muito a pena dar uma oportunidade para essa obra. O Stefan Zweig é um escritor tão incrível que merecia voltar a ser mais conhecido, como já foi um dia. Não deveria ser algo limitado a poucas pessoas ou algo desse tipo. É um escritor tão espetacular, com uma escrita tão agradável, que realmente deveria ter mais a nossa atenção. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Um vídeo mais especial, onde nós começamos com um vlog mostrando um pouco da casa do Stefan Zweig e finalizamos com uma resenha do livro do xadrez. Aproveito como sempre também para lembrar que todo domingo às 18 horas tem vídeo novo aqui no canal, além de outros conteúdos que eu posso publicar aleatoriamente ao longo da semana. Beleza? Então é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!